Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e o tema da aula de hoje é Regime Jurídico Administrativo. A expressão regime jurídico designa um conjunto de normas, ou seja, de regras e de princípios que dispõem sobre um sujeito, objeto ou mesmo uma atividade. Contextualizando para o direito administrativo, quando a administração pública atua, ela pode atuar na forma de dois regimes jurídicos: regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito público caracteriza um conjunto normativo totalmente diferenciado aplicado para a administração pública. Em outras palavras, quando a administração pública atua em regime jurídico de direito público, existe um conjunto de regras e de princípios que são aplicados para a administração pública no exercício da função administrativa. As regras que valem para a administração pública neste caso não são aplicadas para os particulares. É um conjunto de normas totalmente diferenciado e que se caracteriza por uma série de prerrogativas e de limitações. Mas a administração pública também pode atuar no regime jurídico de direito privado em algumas situações. Mas é claro que nesses casos, apesar de o conjunto normativo ser parecido com as regras que valem para os particulares, não se trata de um regime jurídico totalmente puro, na medida em que existem derrogações de normas públicas, ou seja, mesmo que a administração pública atue no regime jurídico de direito privado, haverá algumas imposições previstas na Constituição ou mesmo em lei em razão da posição de administração pública. Por exemplo, mesmo atuando em regime jurídico de direito privado, a administração pública continua sendo obrigada a realizar concursos públicos para a contratação de seus servidores ou mesmo fazer licitações para a aquisição de produtos ou contratações de serviços. Mas, professor, como eu vou saber na prática em qual regime jurídico a administração pública estará atuando? Ou seja, como eu saberei se se trata de um regime de direito público ou um regime de direito privado? Essa resposta estará prevista na própria lei ou mesmo na Constituição Federal. Em outros dizeres, é a lei ou a Constituição Federal que definirão quando a administração pública atuará em regime jurídico de direito público e quando ela poderá atuar no regime jurídico de direito privado. Com essas considerações, nós já somos capazes de definir regime jurídico administrativo. Isso porque o regime jurídico administrativo é o conjunto de normas, ou seja, de regras e de princípios harmônicos que norteiam a atuação da administração pública no exercício da função administrativa. É por isso que nós podemos afirmar que o regime jurídico administrativo se caracteriza por uma série de prerrogativas e uma série de restrições, de limitações. Como exemplos de prerrogativas, nós podemos destacar a impenhorabilidade dos bens públicos, a autoexecutoriedade dos atos administrativos, os prazos dilatados e diversas prerrogativas processuais conferidas à administração pública na condição de fazenda pública, a imunidade tributária recíproca, a possibilidade do exercício do poder de polícia, o poder de expropriar bens, dentre outras garantias e privilégios conferidos para a estrutura da administração pública. Mas, por outro lado, se existem prerrogativas, também há restrições, limitações no exercício da função administrativa. É o caso, por exemplo, da necessidade de observância aos princípios da moralidade, da publicidade, da própria transparência das contas públicas e necessidade de prestação de contas, a realização de concurso público e de licitações. Professor, o que justifica essa série de prerrogativas e essa série de limitações do regime jurídico administrativo? A resposta dessa pergunta se refere aos dois supraprincípios do direito administrativo.
Isso porque as prerrogativas do regime jurídico administrativo se justificam, se fundamentam pela supremacia do interesse público, ao passo que as restrições, as limitações impostas à administração pública se justificam em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Bom, considerando que o regime jurídico administrativo é um conjunto de regras e de princípios que norteiam a atuação da administração pública no exercício da função administrativa, é importante que nós saibamos quais são os princípios administrativos. E a doutrina classifica os princípios do direito administrativo em princípios constitucionais, previstos na Constituição, e princípios infraconstitucionais, previstos na legislação infraconstitucional. Ainda, os princípios constitucionais possuem uma subdivisão em princípios constitucionais explícitos, aqueles que estão escritos na Constituição, e princípios constitucionais implícitos, aqueles que não estão escritos na Constituição, mas a partir de sua leitura é possível se extrair o seu significado e a sua existência. Os princípios constitucionais implícitos são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. São dois supraprincípios do direito administrativo que constituem a sua base, a sua pedra, o seu alicerce. Todo direito administrativo se constrói basicamente à luz desses dois princípios. Mas é importante, para compreendermos esses dois princípios, que nós saibamos o que é o interesse público. E a doutrina classifica o interesse público em interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é o interesse da coletividade, ou seja, são as necessidades dos administrados, como, por exemplo, saúde, educação, transporte, alimentação. Por outro lado, o interesse público secundário diz respeito aos interesses do próprio Estado, como, por exemplo, o interesse de arrecadar receita para a satisfação dos interesses públicos primários. Quando nós falamos em princípio da supremacia do interesse público, nós precisamos entender que eventual conflito entre interesse público primário e o interesse privado deverá prevalecer o interesse público primário, ou seja, os interesses da coletividade, as necessidades da coletividade, dos administrados. Por outro lado, quando nós falamos no princípio de indisponibilidade do interesse público, nós precisamos lembrar que o administrador público não é o titular dos recursos públicos, ele é apenas o gestor destes recursos. Nessa condição, e considerando que o interesse é público e não do administrador público, ele não pode renunciar, por exemplo, às prerrogativas que foram conferidas a ele na condição de administrador público para fazer prevalecer o interesse público sobre o interesse privado. Mas além dos princípios implícitos na Constituição, existem também os princípios explícitos, como, por exemplo, o princípio da legalidade, que determina a atuação da administração pública apenas quando a lei prever e permitir essa atuação. Na verdade, o princípio da legalidade pode ser compreendido em dois sentidos, em um sentido estrito e em um sentido amplo. Legalidade em sentido estrito determina a obediência da administração pública à lei, ao passo que a legalidade em sentido amplo determina a obediência da administração pública a todo o ordenamento jurídico, o que inclui, por exemplo, a obediência aos princípios. É por isso que muitos doutrinadores sustentam que o nome correto deste princípio deveria ser princípio da juridicidade. Mas, além disso, é preciso que nós pontuemos que a legalidade também pode ser lida em dois sentidos diferentes a depender da esfera em que nós estamos nos referindo. Por exemplo, legalidade para a administração pública é diferente da legalidade aplicada para os particulares. Isso porque a administração pública só pode atuar quando o nosso ordenamento jurídico prevê e permite a sua atuação, enquanto que os particulares podem atuar e fazer tudo o que a lei não os proíbe. Existe também o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade determina que a atuação da administração pública seja voltada para o atendimento do interesse público, ou seja, que a administração pública não busque privilegiar e nem prejudicar pessoas determinadas.
Além disso, uma outra interpretação deste princípio, que se soma a essa que eu acabei de mencionar e que não a exclui, significa que não pode haver dentro da estrutura administrativa promoções pessoais, ou seja, a atuação da administração pública deve ser imparcial. Existe também o princípio moralidade. De acordo com esse princípio, a atuação do administrador público deve ser honesta, ética na condução e na gestão dos recursos públicos. Por isso se fala em probidade administrativa e sua violação caracteriza a improbidade administrativa. Há também o princípio da publicidade, que determina a divulgação de todos os atos administrativos, via de regra, para que a sociedade possa controlar a atuação do administrador público. É, na verdade, a necessidade de transparência, por exemplo, das contas públicas e da atuação da estrutura da administração pública direta e indireta. Por fim, a Constituição ainda prevê, como princípio expresso, a eficiência. Na verdade, em seu texto original, quando foi promulgado em 1988, o artigo 37 da Constituição Federal não trazia a previsão expressa do princípio da eficiência. Ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico com a reforma administrativa de 1998, na tentativa de se concretizar um modelo de administração pública gerencial, aquele modelo que se opõe ao modelo de administração pública burocrática e que visa a concretização dos melhores resultados com os menores custos e a prestação de um serviço público de uma atividade administrativa com a maior qualidade possível. Para que você se recorde destes princípios explícitos na Constituição, lembre-se do mnemônico LIMP, que indica a inicial de cada um desses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além dos princípios constitucionais, existem ainda os princípios infraconstitucionais, previstos na legislação. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Esse princípio determina que a atuação do administrador público seja necessária, adequada e que as vantagens superem as desvantagens. Por exemplo, imagine que em uma determinada localidade exista um bem com valor histórico para aquela região e o poder público municipal precisa preservar aquele bem. Qual seria a medida mais adequada para o caso concreto? Uma desapropriação que retiraria a propriedade daquele particular ou um tombamento? Verifique que, na análise da proporcionalidade e da razoabilidade, exige-se uma ponderação do caso concreto. Existe também o princípio da segurança jurídica, que está diretamente relacionado com a confiança que o administrado deposita na administração pública. É por isso que este princípio veda, por exemplo, a aplicação retroativa de uma nova interpretação para uma lei na atuação da administração pública. O princípio da motivação, por outro lado, é uma exigência de que a administração pública indique os fundamentos de fato e de direito que embasam a tomada de uma determinada decisão e permitam o controle de seus próprios atos. Da mesma forma, existe o princípio da autotutela, a possibilidade que a administração pública tem de olhar para os seus próprios atos, anulando os atos ilegais e revogando os atos que não são mais oportunos e convenientes. Também existe o princípio da continuidade do serviço público. Este princípio determina que a prestação do serviço público deve ser contínua, ou seja, o serviço público não pode ser interrompido, salvo as hipóteses autorizadas pela lei, como, por exemplo, a necessidade de manutenção de ordem técnica ou emergência e até a falta de pagamento do usuário. Mas é claro que não basta que a Constituição e a lei prevejam diversos princípios, sem que, ao mesmo tempo, atribua ao administrador público uma série de instrumentos e de ferramentas para concretizar o interesse público. Surgem, portanto, os poderes da administração pública, prerrogativas que são conferidas para o administrador público para que ele consiga concretizar a supremacia do interesse público. Dentre os poderes, o primeiro que nós destacamos é o poder normativo. O poder normativo é a prerrogativa que o administrador público tem para normatizar, disciplinar, regulamentar, criar normas complementares à lei e visando a sua fiel execução. Por exemplo,
Existe na legislação penal a proibição da venda de substâncias ilícitas, de substâncias proibidas. Mas a própria lei não traz quais são essas substâncias proibidas. Compete, portanto, à administração pública, no exercício do poder normativo, regulamentar quais são essas substâncias. Quando esse poder é realizado pelo chefe do Poder Executivo Federal, pelo presidente da República, ele recebe o nome de poder regulamentar, que pode ocorrer na forma de decretos autônomos ou na forma de decretos regulamentares, decretos executivos. Mas isso será assunto para uma próxima aula. Além do poder normativo e regulamentar, existe também o poder hierárquico. Isso porque dentro da estrutura administrativa, quando ocorre, por exemplo, a criação de órgãos, surge uma estrutura piramidal que enseja uma relação de subordinação entre os agentes públicos e os próprios órgãos públicos. Verifique que a hierarquia ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica e permite que o superior hierárquico delegue atribuições, ou seja, transfira competências que são suas para seus subordinados, ou mesmo que avoque competências, ou seja, pegue atribuições e competências que são de seus subordinados e ele mesmo realize essas atribuições e atividades. Desse poder hierárquico deriva um outro poder, o poder disciplinar, a prerrogativa que a administração pública tem de aplicar penalidades quando constata a existência de alguma infração. Por fim, um importante poder, e que é muito cobrado em provas e concurso público, é o poder de polícia. O poder de polícia é uma prerrogativa que a administração pública possui de limitar, restringir direitos individuais em benefício da coletividade. Quando, por exemplo, a vigilância sanitária promove fiscalizações e constata que um determinado estabelecimento não cumpre as normas sanitárias, ela interdita este estabelecimento em razão da necessidade de atendimento das normas de ordem pública, das normas sanitárias. Veja que a administração pública, nessa situação, limitou um direito individual, que é a propriedade, mas em benefício da coletividade, que busca a satisfação e a concretização da saúde pública. A doutrina clássica classifica os poderes da administração pública em poderes vinculados e poderes discricionários. O poder é vinculado quando não existe liberdade de atuação alguma para o administrador público, quando ele está totalmente preso ao que está previsto na legislação. Por exemplo, todas as vezes em que a legislação prevê determinados requisitos e exige que o administrador público atue quando esses requisitos são atendidos, trata-se de um poder vinculado. É o caso, por exemplo, de uma licença para construir. Se você solicita uma licença para construir e preenche todos os requisitos previstos na legislação, não existe liberdade alguma para o administrador público decidir se concede ou não aquela licença. Ele deve conceder a licença. Da mesma forma, quando você pede uma licença para dirigir, se você cumpre todos os requisitos legais, faz os exames, passa nas provas de habilitação, a administração pública deve te conceder a Carteira Nacional de Habilitação. O mesmo ocorre, por exemplo, na concessão de aposentadoria para os servidores públicos. Se o servidor público cumpre todos os requisitos legais, a administração pública deve conceder a aposentadoria. É diferente do que ocorre com o poder discricionário, porque nessas situações existe um juízo de valor, uma possibilidade prevista na própria lei para que o administrador público decida com base no caso concreto, analisando a oportunidade e a conveniência. É o caso, por exemplo, das permissões ou autorizações de uso de bem público. Note que a discricionariedade existe quando a lei fixa alternativas, ou quando a lei estabelece o sujeito competente para a prática de um ato, mas não prevê a forma do seu exercício, ou ainda quando a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados, conceitos jurídicos vagos, como, por exemplo, o interesse público. O que é o interesse público? Não existe um conceito legal de interesse público. O administrador público, no caso concreto e por meio da motivação, é que esclarecerá o que é o interesse público que motivou ou não a concessão ou não daquele direito, daquele benefício que foi solicitado. Bom, para finalizarmos a aula de hoje, vamos lembrar que a administração pública pode atuar em regime jurídico de direito público ou em regime jurídico de direito privado.
A administração pública direta, ou seja, os entes da federação, como a União, os estados, Distrito Federal e municípios, sempre atuarão em regime jurídico de direito público, ou seja, sempre possuirão aquelas prerrogativas e limitações típicas do regime jurídico administrativo. Da mesma forma, as autarquias sempre atuarão em regime jurídico de direito público, e isso significa dizer que elas receberão o mesmo tratamento que é dado, que é conferido para as entidades da administração pública direta, com todas as prerrogativas e limitações impostas pelo regime jurídico administrativo. Por outro lado, sempre atuarão em regime jurídico de direito privado as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas lembre-se que não se trata de um regime de direito privado totalmente puro, uma vez que existirão normas de ordem pública que deverão ser observadas por essas entidades. Por fim, existem as fundações públicas e os consórcios públicos. Fundações públicas e consórcios públicos podem atuar tanto em regime jurídico de direito público como em regime jurídico de direito privado. Você saberá quando ocorrerá cada uma dessas situações observando a lei de criação ou de autorização de criação da fundação pública ou do consórcio público. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desta aula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!